Solo Leveling com certeza foi um dos animes mais hypados dos últimos tempos, e isso se deve ao seu manhwa ser extremamente popular e que conquistou uma comunidade muito grande ao decorrer do tempo. Porém, nem tudo são flores. Solo Leveling tem diversos fatores que deixam meio que faltando algo, sabe? Como personagens marcantes, vilões, desenvolvimento e diversas outras coisas. Mesmo assim, a obra ficou muito famosa, mas o final do manhwa decepcionou a grande maioria da comunidade, e é isso que vamos comentar hoje. E já deixando claro que esse vídeo vai ter bastante spoilers, então fica por sua conta e risco. Mas se ficou, peço que deixe aquele like e se inscreva no canal que estamos rumo aos 50 inscritos, então toda ajuda é muito bem-vinda. Eu sou o Kyomuro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E deixando claro que eu vou separar esse vídeo em tópicos para ficar mais fácil. Então vamos começar. O primeiro tópico é a falta de personagens. Solo Leveling, assim como diversas obras, deixa a desejar em alguns fatores, e um deles é personagens. Mas o nome dele é literalmente upando sozinho a tradução do anime. Bem, isso pode ser verdade, porém ainda assim é necessário ter personagens nas quais o público acaba se vinculando até mais do que o protagonista, e uma obra como exemplo de obras como Bleach, Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen, entre muitas e muitas e muitas obras, onde nem sempre o protagonista vai ser o personagem favorito de muitos. E eu já li bastante manhwas e já percebi que o estilo voltado para eles é muito focado no personagem principal e dificilmente vão ter outros personagens que meio que acabam roubando a cena do protagonista. Mas Solo Leveling não é diferente e é a mesma coisa. Outro ponto que gostaria de comentar é sobre a repetição incessante que tem. Desde o começo da obra até o final, tudo é igual. E não tem algo muito diferente ou inovador. Seja dungeon, missões e até mesmo a forma das lutas. Eu não tô falando que a obra não inovou na questão do mundo e tal. E sim que, tipo, durante todos os arcos, desenvolvimento, personagem, tudo sempre foi a mesma coisa, até mesmo as lutas. E isso, por enquanto, não tá sendo um problema no anime, porque o anime só tem 2 temporadas agora, mas isso pode ser outro problema no futuro, porque querendo ou não, as lutas ficam muito repetitivas, os arcos e o up de força do Sung Ji-woo fica só aumentando de maneira muito desequilibrada e cada vez mais rápido. Então, chega no momento que, tipo, chega lá pro final dos últimos arcos, você só tá lendo ou assistindo por assistir mesmo. Porque tava bom antes, mas você não vai ter mais essa sensação boa, do tipo, nossa, a luta vai ser zica, que é o que eu vou comentar um pouco mais pra frente. Vilões e arcos. Um ponto bem ruim de Solo Leveling é os vilões junto de arcos. A partir daqui vai ter um pouco mais de spoilers, então se não quiser spoilers, recomendo isso aí. Porque querendo ou não vai ser uma ligação direta para o final da obra, na luta final. Basicamente durante todos os arcos de Solo Leveling não tem um desenvolvimento e acabam sendo encerrados de maneira muito rápida e acaba ficando chato, já que principalmente o vilão do arco não tem algo construído, desenvolvido para falar, esse cara é o vilão. E querendo ou não, fica assim até o mesmo no final, que é a última batalha final, que foi acontecer a mesma coisa. Em todos os arcos, mesmo não tendo desenvolvimento apropriados, ainda assim as batalhas eram muito da hora de assistir barra ler, né? Mas na batalha final faltou desenvolver ela aos poucos e ir construindo uma narrativa melhor. Porém, foi tudo meio chutado e só aconteceu a batalha final, que foi extremamente broxante. E pode ter certeza que 90% dos leitores devem ter odiado. Que eu fui um deles porque, igual eu falei, não teve construção, não teve desenvolvimento do vilão ao decorrer da obra. E só chegou a batalha final que eu pensei, pô, pelo menos a batalha vai ser zica, né? O vilão chegou do nada, mas vai ser zica, né? Foi broxante. Final ruim. Claro que tudo de Solo Leveling, assim, podemos dizer, não é tão bem elaborado como os vilões, que nem eu falei, os arcos, a história, o desenvolvimento de personagens em si. Mas ainda assim, Solo Leveling, como toda obra, tem um peso. Por mais que seja pequeno e menor que muitas obras, ainda assim Solo Leveling tem um peso. E isso é muito importante para todas as obras. Eu vou dar uma leve explicação sobre o que é peso. Peso basicamente é literalmente uma junção, um conjunto de elementos que vai formando, como os personagens, os vilões, as mortes dos personagens, os arcos para desenvolver, até mesmo o desenvolvimento dos próprios personagens muito, tipo, de uma maneira muito específica. Vou dar um exemplo rápido, que é o arco de Marineford, que foi de One Piece, se você não conhece, que basicamente moldou e fez uma evolução, assim como o arco do Pain pro Naruto. Basicamente o arco de Marineford foi a mesma coisa pro Luffy, que é onde ele já foi
no arco anterior de Sabaody, separado de seu bando e quase morto, para depois saber que seu irmão foi preso, tentar salvar ele e no final ele perdeu o irmão ainda assim. Isso, querendo ou não, dá um peso muito mais, que você consegue ver muito mais a emoção do personagem, o psicológico dele, você imagina tudo, e querendo ou não, isso forma um peso. Não é só isso que forma um peso, que eu falei, é um conjunto de coisas, mas que, querendo ou não, é com o tempo que você vai criando esse peso, e quanto maior o desenvolvimento do personagem, os arcos, os vilões, quanto mais você ficar vidrado no personagem, tudo vai formando um peso e cada vez vai crescendo mais e mais e mais. Por isso que o peso de One Piece é do tamanho da mãe. Mas vamos lá. Solo Leveling tem um peso, por mais que seja pequeno e bem menor que os outros, ainda assim ele tem um peso. Porém, o final foi extremamente ruim. Por quê? Foi o pior final possível que qualquer autor pode pensar. Que basicamente o Sung-Ju regressou para o passado e corrigiu tudo antes de acontecer. Antes mesmo dele crescer, ele estava pequenininho ainda. E basicamente esse é o pior final de todos, pelo simples fato de você, literalmente, você tacar todo esse peso, desenvolvimento, morte, vilão, arco, tudo você tacar pro lixo. Basicamente é um final sem sentido nenhum e que não deveria existir em qualquer obra, porque o peso é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui de uma obra que eu não vou falar que é famosa um anime, mas não é tão famosa hoje em dia porque o pessoal parou um pouquinho de gostar, que é Tokyo Revengers. Tokyo Revengers tem a base desde o começo sobre voltar ao passado e tentar corrigir o futuro, e mesmo assim o Takemichi, ele tenta corrigir o máximo possível, mas ainda assim vai tendo muitas coisas ruins durante o processo. E chegou no final de tudo, todas as mortes que teve, todo o desenvolvimento, tudo que teve pro Takemichi chegar no final, na obra, meter uma regressão junto com o Mike e também resolver tudo. Isso basicamente acaba com a obra, tudo, acaba literalmente com tudo, e isso é considerado por muitos o pior final possível, porque, pô, literalmente atacar a obra do lixo. E Solo Leveling foi a mesma coisa, Solo Leveling, mano, eu falo com toda certeza, a maioria dos fãs não gostou, porque isso é uma maneira muito ruim de finalizar uma obra, principalmente Solo Leveling, que é uma obra que é bem rápida de assistir, que você, pô, se você pega todos os capítulos, você deve ler em 2 dias, se você gostar muito da obra. Mesmo assim, foi tratado com mais uma obra que teve final arruinado. Eu espero que no anime não seja assim, porque eu não sei se eles têm o poder de mudar, porque já teve alguns animes que teve o seu final mudado e ficou bem melhor. Solo Leveling é um dos animes que deveria ter esse final mudado para tentar pelo menos salvar o pouco do peso que o Solo Leveling tem. Mas basicamente é isso. Então é isso. Se você já leu o manhwa e tá aqui, comenta aí sua opinião sobre sua opinião sincera sobre o Solo Leveling. Lembrando, se curtiu, deixa aquele like e sua inscrição para nos ajudar a crescer cada vez mais. Essa última parte eu vou falar que eu fiz sem roteiro, já que eu fui só na mente, então pode ter ficado desconexo e um pouco confuso, mas basicamente é isso que deixa essa parte mais minha opinião sincera sobre o final de Solo Leveling e dar explicação sobre o peso, então por isso que não pode ter ficado um pouco confuso. Mas comentei também sobre quais mais obras vocês querem aqui no canal. E eu já estou preparando um quadro onde eu vou discutir mais sobre as obras, animes, mangás, manhwas, qualquer coisa. E dar mais a minha opinião sobre se vale a pena ou não acompanhar. E pode ser um pouco polêmico, né? Mas é isso aí. Então fique no aguardo. Dito tudo isso, até o próximo vídeo.